Tinha um amigo que falava assim: senta dando glória a Deus para ajudar o pregador. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos amados, o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração para falar sobre esse homem Elias, tirar alguns exemplos e o que eu consegui, com a graça do Espírito Santo, interpretar para trazer nessa noite. Com certeza já foram pregadas em outras linhas. Eu preguei essa passagem no dia 25/9/2022 e o pastor Nailton no dia 7/5/2023. Eu sempre anoto todas as mensagens de qualquer pessoa que prega aqui na minha agenda. Então, eu tenho vários que já pregaram. E eu preguei essa palavra no dia 25/9/22. Mas eu tenho certeza que não foi na mesma linha que eu vou trazer, que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite. Elias, irmãos, ele aparece na história a partir do capítulo de número 17 de 1 Reis, e a Bíblia não tem relato anterior desse profeta, de onde Elias veio. Não, ele simplesmente aparece em meio a uma situação onde o povo estava sendo oprimido, onde o povo estava deixando a fé do Senhor, adorando outros deuses, e isso é algo que sempre que acontece e aborrece a Deus. Não é novidade hoje, era na antiguidade e continua sendo hoje. Hoje não tem deuses, mas tem entretenimentos que tiram as pessoas da presença do Senhor, que abrem mão do tempo com o Senhor, e naquele tempo eram deuses, eram levados a adorar, sempre se levantava aquele que o líder adorava, muitos seguiam e deixavam o amor a Deus, a confiança no Senhor em segundo plano. E Elias, ele aparece no capítulo de número 17 de 1 Reis, todos sabem a passagem, diante do rei Acabe, e ele vai falar para o rei Acabe. Ele fala: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que tremendo, irmãos. Nós já podemos ver só nesse versículo como que era Elias, como que era. Ele não aparece antes, mas uma pessoa que não tinha, irmão, uma intimidade com Deus, uma confiança em Deus, jamais seria levado a chegar diante do rei e se expressar e falar dessa forma. E olha que ele não chega, ele não fala como muitos profetas: assim diz o Senhor, assim fala, não. Ele diz: segundo a minha palavra. Aleluias. Mas ele não, olha o que ele fala: o Senhor cuja presença estou. Sempre usa essa expressão, né? Quando a gente fala algo, ele fala assim, ó, o Deus cuja presença estamos sabe que é verdade. E ele fala isso, irmãos, só que é incrível, né? Porque ele chega, ele fala, mas aí o próprio Deus vai falar para que ele se afaste, que ele saia da vista do rei, porque sabia, temendo que ele haveria retaliações, porque aquilo havia de se cumprir, e se cumpriu. Não choveu nem orvalho caiu do céu, irmãos. Olha que tremendo. E quando Deus fala para Elias, fala que então você se afaste, vai para a banda do Querite, e lá eu já ordenei aos corvos que te sustente. E Elias viveu todas essas coisas com o Senhor. Ele foi alimentado ali por Deus. Deus cumpriu a sua mão. Os corvos levavam toda pão, carne e água. Água ele tomava do ribeiro, né? Levava pão e carne para ele, e a água ele tomava do ribeiro de manhã e à tarde. Ele havia falado aquilo para o rei, e Deus não poderia simplesmente impedir que ele fosse caçado, que ele fosse perseguido durante todo aquele período. Não. Mas creio que Deus tinha que mostrar para ele ainda mais do seu poder. Deus ainda tinha que mostrar para ele que ele era um Deus poderoso. E Elias, irmãos, quando Deus fala para que ele saia dali, para que ele vá para Sarepta, ele vai viver novas experiências ali com o Senhor. Ele vai ver Deus restaurar aquela mulher, a casa daquela mulher, multiplicar a farinha na casa dela, e ele vai andar perfeito e fazendo todas as coisas na direção do Senhor. O Senhor que manda ele sair para onde ele estava, onde ele havia ordenado. A gente sabe a passagem: o filho daquela mulher depois veio a falecer. Irmãos, olha que tremendo.
e será ressuscitado. A mulher vai chegar para ele e vai falar que tem eu, o Senhor, que vem trazer à tona o meu pecado, mas ele vai tomar aquele jovem, e Deus vai devolver a vida àquele menino. Vê quantas coisas ele viveu, foi vivendo ali, tendo prova da grandeza e do poder de Deus. Às vezes nós já vivemos na nossa vida coisas pequenas, irmão, sou eu, você, que se a gente se lembrar e falar, poxa, só podia ter sido Deus. Nós damos testemunho de coisas, fala, só pode ser Deus. Já ouvi testemunho aqui do pastor Gustavo, da Luciana, e falei, foi Deus, não tinha como, foi Deus que colocou as mãos. Eu sempre também dou testemunho às pessoas. Nós vivemos coisas que nos edificam, sabe, que não aumenta a nossa fé, nós temos certeza que para nós seria impossível realizar, e foi Deus que fez, e ele viveu tudo isso. E quando Deus manda ele voltar, que ele volta, Deus vai continuar fazendo. Irmão, Deus vai continuar mostrando para ele que Deus é com ele, a ponto dele chegar, mandar chamar o rei Acabe, sabe? Não vou ler toda a passagem, nós não temos tempo, vocês conhecem a passagem, sabe? Ele vai desafiar os profetas de Jezabel. Irmãos, ele vai preparar todo aquele altar lindo que a gente sabe como que é, como foi feito esse desafio, senão não dá para narrar toda a história. Mas ele foi, cada passo Deus foi mostrando e foi cumprindo tudo e mostrando que era com ele, que era lado a lado com Elias. Irmãos, é tremendo quando ele fala com o Senhor, quando o Senhor manda fogo do céu que consome aquele altar. Irmãos, que nos dias de hoje, a gente, hoje pela hora, se nós orarmos, Deus não vai mandar fogo do céu, Ele tem poder para isso, mas está difícil invocar o Espírito Santo, para a gente sentir o calor e a presença dEle, com tão pouca fé, temos vivido nos últimos tempos. E o homem chegar e desafiar todos aqueles profetas, e ter a certeza que o Deus verdadeiro é o Deus que ele serve, aleluia. E Deus responder, aleluia, e ele matar todos aqueles profetas. Mas acontece, irmãos, que sempre, isso acontece em ministérios, em vida ministerial, em vida cristã. Sempre quando você está fazendo a vontade de Deus, nunca haverá 100% de aceitação. Nem todo mundo vai se agradar. Pessoas vão falar do jeito que você prega, do jeito que você é, mas eu sempre falo, você tem que saber como que é você com Deus. É você que mede o seu termômetro, é você que sabe como que está a sua fé. Eu glorifico tanto a Deus, e eu falo isso, irmãos, que eu sei quando eu estou enfraquecendo, eu sei quando eu estou bem, falando espiritualmente, irmãos. O cristão tem que ter esse termômetro, irmãos, porque é esse termômetro de fé que nos mostra e fala, daí você não pode passar não, viu? Toma cuidado. É quando a gente começa assim, a baixar, e o Espírito Santo vem e fala, até onde você vai descer? Peraí, o que está faltando? Vamos orar mais um pouquinho? Vamos fazer um propósitozinho aí? Vamos dar uma levantada nesse termômetro espiritual? Isso nós temos que fazer, porque senão nós somos presas fáceis. Irmãos, e aí nós vamos chegar nesse capítulo de número 19, quando o rei Acabe fala aqui que ele e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Acabe devia ser um homenzinho bem pau mandado, viu, irmão? Que era a mulher dele que dá misericórdia, sabe? Aquele era, porque, oh meu Deus do céu, que fofoqueiro ainda, né? Que ele foi lá e falou, Elias matou todos os seus profetas, viu? E o povo agora já vão mudar de lado, viu? O povo já viu que é o Deus dele, que é o verdadeiro, aleluia, o nosso Deus. E aí, irmãos, quando chega aqui, fala assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a um deles. É aí que começa a situação, irmãos. Porque até então, Elias, tudo era positivo, o que Deus estava mandando ele fazer, estava acontecendo. Agora é o inverso, agora vem uma ameaça, uma coisa séria, uma coisa negativa. Ela ameaçou a vida deles, e de certo
que de certo amanhã, estas horas, não puseram a tua vida como mão dele. Ou seja, você vai morrer. Você vai morrer. E como que ele recebe essa notícia, irmão? É na hora que a notícia difícil chega. Como receber uma notícia, irmão, faz toda a diferença na nossa vida. Uma má notícia, dependendo como ela te pegar, ela te arrebenta. Se você tiver estrutura para assimilar uma má notícia e pensar como você vai agir, como você vai fazer, você reage do jeito. Mas se você agir com desespero, se você agir com desequilíbrio, se você agir sem confiança em Deus, aí sim você se arrebenta. E foi o que aconteceu com esse homem de Deus. Ele pensou tudo naquela hora, mas ele não pensou. A primeira coisa que ele poderia ter feito, ele poderia ter ido orar a Deus. Ele falou: ela falou, então vamos ver quem é. Se ele dobrasse os joelhos dele ali naquela hora e clamasse: Senhor, tudo eu fiz em teu nome. Peraí, ele podia falar igual o rei Ezequias: eu fiz tudo em teu nome, você vai deixar, sabe? Não, irmão, mas ele fugiu. E dentro dessa fuga, a primeira coisa que ele faz, fala o quê? Que ele pega o moço dele, porque sempre os profetas tinham um moço, um seguidor, não cabia ser Eliseu, né, mano? Mas, provavelmente, né? Eliseu, não quem era? Elias. Era o moço do profeta, não era Eliseu ainda não, né? Então, amém. Ainda bem que eu perguntei, eu não afirmei, viu, irmão? Não afirmei, eu perguntei. Deus abençoe. Então, ele pega o seu moço e fala que ele leva e deixa com a família dele, com a família do moço. Eu consegui, o Espírito Santo ministrou no meu coração para me dizer essa noite que esse já é o primeiro erro de uma pessoa, irmão, quando está com problema, é querer ficar sozinho. Irmão, querer ficar sozinho, não querer conversar, não se pode. Problemas têm que ser discutidos. Você tem que ter alguém do seu lado para você falar, para você comunicar. Não pode se oprimir. Estudiosos falam que Elias aqui, ele passava por uma depressão profunda, irmãos. Profunda. E aí o que ele faz? Ele vai fugir para um deserto. Porque a pessoa, quando está com um problema, quando está acuada, se ela não pensar um modo de reação, é isso. É nós nos acuarmos, se escondermos, e esse problema, ele tende a crescer a ponto de nível que a pessoa não consegue suportar. E olha quão grande, irmãos, era o desespero dele. O que ele faz? Ele vai para o deserto. Ele se isola a caminho de um dia no deserto. E você vê onde que chegou o ponto. O que nós temos mais vistos nos dias de hoje? Acho que foi a minha irmã que falou que um rapaz da igreja lá da Monserratu tirou a própria vida essa semana. Ontem, né? Você vê. Aonde a depressão leva, aonde o problema leva. E o que nós lemos aqui, meus irmãos? Que ele chega a tal ponto dele chegar para Deus e dizer o que para Deus? E pediu no seu ano a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, já não sou melhor do que os meus pais. Ele desejava a própria morte. Agora eu falo, olha o quanto que aquele homem havia vivido com Deus. Você vê, irmão, que quando nós nos abatemos com um problema, existe uma cegueira espiritual em nós que nós não conseguimos enxergar, nós não podemos enxergar, nós não conseguimos, tudo que nós vivemos com Deus, parece que joga tudo por água abaixo, não valeu de nada. É como que o Deus que nos conduziu toda a vida, todo o tempo, deixasse de existir, porque aquele problema se tornou maior, e Elias, ele vivia isso agora. Ele já havia orado, já havia chovido, Deus já havia mandado fogo do céu, Deus já havia alimentado ele, falado. Agora, mediante uma ameaça de uma mulher, ele não consegue enfrentar. Não consegue. É assim, irmãos, quando nós deixamos o problema nos abater. Temos problemas? Temos, queridos. Temos desafios? Temos. Mas uma coisa que eu falo, não nos isolamos, não deixamos de falar com as pessoas que estão próximas de nós, sabe? Não podemos nos acovardar e fugir do problema. Problemas são para serem enfrentados, são para serem resolvidos. E de que forma? Orando, pedindo direção a Deus, pedindo fortalecimento.
Porque, irmãos, é a mesma coisa. Existem problemas que são passageiros, são rápidos de resolver. Mas existem provas que elas perduram e demoram. Mas isso não quer dizer que não será dada a vitória para aquele que espera em Deus. Aleluia. Para aquele que tem a sua confiança no Senhor. A confiança em Deus faz toda a diferença. Irmão, se nós vamos à passagem de Jairo, o que Jairo faz quando Jesus se aproxima? O que ele faz? Entra na minha casa, minha filha está à beira da morte, está morrendo. Não foi, ele não estava vendo aquele quadro, a filha dele já não estava, mas o que ele precisava? Ele precisava de uma ação, ele precisava fazer algo. Se ele abaixasse a cabeça, lamentasse e chorasse, como que ele fez? Ele disse o quê? Ele foi atrás, e eis que via a multidão, e ele viu Jesus, e ele foi até ele e falou. Ele foi, não teve vergonha, e falou: preciso que entre na minha casa. E o que a palavra de Deus fala? Que enquanto ele falava, chega uma outra mulher do fluxo de sangue, e Jesus vai atender, mas ele permaneceu ali. Ele ficou ali. E quando chegou uma notícia, ela já é morta. Não incomode mais o mestre. Ele não ficou quieto. Ele não ficou. Ele continuou. O que Jesus falou para ele? Não temas, crê somente. Crê somente. Aleluia. Não era difícil o momento para ele? É claro que era. Ela havia morrido? Havia. Jesus havia chegado na casa dele? Ainda não. Mas ele estava ali do lado do Senhor, ó, e crendo, e crendo, e crendo. Aleluia. Aleluia. Mas ele foi, e era a forma que você recebe a notícia, como você vai reagir, como que nós vamos reagir. Eu sempre falo, irmãos, veio a notícia, pode, às vezes em minutos nós nos abatemos, mas em seguida temos que ter uma reação, temos que saber como nos comportar, porque nós vemos exemplo de homens na Bíblia, que eles buscaram na hora do desespero. Irmãos, o rei Ezequias, aos olhos humanos, que poder ele tinha para enfrentar o exército de Senaqueribe, um exército de 185 mil homens, e a palavra de Deus fala que ele não tinha nem 2.000 homens. Olha só, ele não tinha, não fala quantos ele tinha, fala ele não tinha nem 2.000 homens, porque ele fala assim: você tem 2.000 homens, eu te darei 2.000 cavalos para montar. Ele não tinha. Mas quando ele recebe a notícia, o que ele faz? Era impossível aos olhos humanos para ele. Irmão, ele pega as cartas como se fosse lá o problema. Ele vai e ele faz o quê? Ele apresenta a Deus. Ele apresenta o Senhor. Existem causas que para nós são impossíveis, irmãos. São impossíveis. Nós olhamos e falamos: como que eu vou resolver isso? Não tem como. Aos nossos olhos não é possível. Irmãos, mas nosso Deus, Ele controla o mundo espiritual, Ele tem a visão panorâmica de todas as coisas, Ele sabe do meio do seu problema, das nossas lutas, das nossas angústias. Aleluias, aleluias. E quando nós nos prostramos, quando nós estamos dispostos a nos levantar contra esse problema, Deus é conosco sim, irmãos. Deus é com você sim, Deus é na nossa vida sim. Aleluia. Por mais que pareça difícil. Por quê? Porque nós temos que prosseguir. Aleluia. E olha que coisa linda, irmãos, que é. Que coisa linda. Quando ele está lá no deserto, abatido, desesperado, ele está desesperado. Ele está fugindo. Mas Deus não foge. Aleluia. Deus não está no negócio quando nós estamos fugindo do problema, não, irmãos. Muito pelo contrário. Problemas não abalam o nosso Deus. Problemas não deixam o nosso Deus desesperado, de maneira alguma. Aleluia. Porque o problema não é para o Senhor. O problema é para que nós sejamos fortalecidos. O irmão falou hoje, tem provas que vêm, tem deserto que vem, que é para nos fortalecer. O inimigo, ele não se afastou, o irmão trouxe a palavra aqui de abertura. Jesus foi tentado, mas lá em Lucas 1,13 ele fala o quê? Fala assim, ó, então o diabo se afastou-se dele temporariamente, e é temporário, porque ele se manifestou outras vezes diante de Jesus, através da vida de Pedro. Ele
ele não foi embora. Então ele ficou ali tentando. E assim na nossa vida, a gente passa um problema, tem gente que acha, está tudo bem, quando pensa que não, o problema dele. Né, Lu? É uma pancada cada dia. É assim, meus irmãos. Não podemos, irmãos. Sabe o que acontece muitas vezes, eu falo? É como nós vamos enfrentar o problema. E aí entra a diferença. Mas essa passagem, essa palavra, ela é edificante para mim e para a sua vida, por quê? Porque nós também, irmãos, estamos sujeitos a essas coisas. Isso não quer dizer que eu e você, nós perdemos a nossa fé em Deus, não. É a nossa fraqueza humana. Elias, ele não tinha perdido a fé no Senhor. Não. Foi o cansaço humano. Foi a luta. Irmãos, quantos desafios ele passou? É fácil falar depois que desceu o fogo do céu, depois de chover. Mas e a angústia na hora que ele estava orando para que chovesse? Porque disse que choveria. E toda aquela situação, será que um ser humano, ele estava normal, enquanto os profetas de Baal estavam lá orando e gritando e falando e clamando, se autoflagelando? Como que ele devia estar? Com certeza, irmão, ele teve a parte que ele zombou, né? Grita, pode ser que ele esteja dormindo, mas com certeza no espírito dele, ele estava angustiado, falando: Senhor, responde, Senhor, não me deixa sozinho. É o sentimento humano. Tudo aquilo gerou aquele desgaste nele, até a ponto de ele receber a notícia e não está bem, e tentar fugir. Jesus, quando ele fala para os discípulos, ali em Marcos 5, 34, 35, né? Passemos para outra margem, para outra banda do rio. Jesus não estava no barco com eles. E o que Jesus fazia? Dormia na hora da tempestade. Não dormia? Estavam dentro do barco. Por que os discípulos não deitaram do lado dele e falaram: o barco vai subir, vai descer, mas não vai se afundar. Deixa subir e descer. Não poderia ter falado isso? Mas por quê? Eles se desesperaram. O temor, o medo era deles. Jesus dormia. Aí eu te pergunto, por que Jesus dormia? Aí você vai falar: ele era Deus. Ele dormia porque ele é igual, porque ele era Deus. Falei: Deus não. Jesus estava ali com a natureza humana, né, pastor Gustavo? Estava ali com a natureza humana. Filipenses 2,5 fala o quê? Que bom que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo da mesma forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pela qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Para a glória de Deus Pai, ele fala. Então Jesus ali, como homem, mas só com a fé elevadíssima. Aleluia. Essa que é a diferença. Quando eles chamam o Senhor e falam: mestre, não te incomodas que pereçamos? O Senhor está dormindo? E o que ele vai? Ele vai repreender. Por quê? Ele vê, não tem desfé. O que ele fala? Acalma, aquieta-te, e o mar se aquieta. Mas a fé do Senhor, a fé dele no Pai, ele sabia que o Pai responderia, ele sabia que o Pai era com ele. Aleluia. E às vezes nós esquecemos que esse mesmo Deus nós o temos como Pai, que nós podemos confiar, que nós podemos clamar, que nós podemos falar em seu nome. Aleluia. E o anjo vai chegar ali naquele deserto, então nesse momento difícil de Elias, e vai fazer o quê? Vai tocar ele, despertar. Ele vai falar assim, ó: e deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e coma. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a se deitar. Sabe que lá, quando Deus manda ele sair da presença de Acabe, né? Deus sustenta ele com pão, carne, né? Pão e carne, né? E a água ele toma de lá. Agora aqui não, aqui é só pão e água. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos abatidos, quando nós estamos
Vamos colocar assim, quando a nossa fé está vulnerável, quando nós estamos cansados, nós não precisamos de carne. A carne é a última coisa na nossa vida. Quando nós chegamos nesse estágio, nós cristãos, nós precisamos, irmão, sabe do que? É do pão. É o pão que faz falta para nós. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Elias não precisava de carne, ele estava enfraquecido, ele precisava de pão, então ele tinha que comer. Quando nós quando nós estamos aqui, quando você for aconselhar um irmão que ele está fraco, leva a palavra para ele, leva a palavra, não adianta levar outras coisas, é a palavra que sustenta, que fortalece. Aleluia. E ele precisava de água. Por quê? Porque ele estava no deserto. Quando nós estamos no deserto, nós estamos longe do Espírito Santo, ele não está ativo na nossa vida. Quando nós estamos no deserto, nós precisamos ser reanimados. Então ele precisava de pão, ele precisava de água. Jesus fala: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando nós levamos a palavra, nós temos que levar a palavra, nós temos que orar, nós temos que fortalecer. É a palavra, irmão, que nos fortalece. É o Espírito Santo, irmão, que é ativo na nossa vida, que nos coloca de pé. E ele vai comer, vai beber, vai acontecer o quê? Ele vai deitar de novo. Porque muitas vezes, irmão, nas nossas lutas, nós não vamos levantar de imediato. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. Não adianta você ir lá falar com o irmão hoje e não falar de novo. Porque o cansaço é grande, a luta é grande, o temor é grande, o desafio, às vezes a ansiedade, a depressão é tão profunda, irmão, porque tem que repetir o tratamento, tem que falar de Deus, tem que levar a palavra, aleluias, até se firmar. E a oração, irmão, a oração tem que estar fluindo na vida de cada um. Não adianta, irmãos, quando está batido, quando está caído, tem que orar para se levantar. O Espírito Santo, irmãos, é como se ele tivesse parado assim, tipo assim: me chama que eu vou a ele, me chama que eu desço a ele. Aleluia. E nós temos que atrair o Espírito Santo para a nossa vida. Elias, ele estava ali, Deus ele envia o anjo: levanta-te, come, porque muito cumprido será o teu caminho. A palavra do Senhor diz que com aquela comida, com aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha que caminhada. O quão forte e poderosa é a palavra do Senhor, é o pão da vida, o pão que vem do céu que nos sustenta. Aleluia. Uma coisa que, já me encerrando, irmãos, eu estava lendo essa passagem que eu achei incrível. Isso aqui foi demais, irmão. O Espírito Santo me mostrou aqui. Deus vai aparecer para ele quando ele está na caverna ali no Monte Horebe. Deus vai falar com ele 2 vezes: que fazes aqui, Elias? Deus fala com ele. Deus vai aparecer para ele, irmãos, como um terremoto, como um vento. Vai falar que Deus não estava ali. Mas o que eu achei lindo é que no versículo 13 fala assim: sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E é tremendo, irmãos, porque se eu pergunto assim, o pastor Gustavo: que fazes aí? Tem um sentido, né? Ele está lá, eu estou aqui. Mas quando você pergunta: que fazes aqui? É porque ele está aqui. E aqui Deus pergunta para ele: que fazes aqui? Deus estava do lado dele, Deus estava ali o tempo todo, irmãos. Olha que tremendo coisas. Aleluia. E agora, irmão, olha o que ele vai dizer. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Sefate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Aleluias. E olha o que Deus fala: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Que quem entenda aqui, irmãos, Elias, ele achava que era só ele achava que ele estava sozinho, ele achava que ele estava abandonado. E às vezes a gente não se sente assim, irmãos, abandonado pelos irmãos, pelos amigos, que nós estamos só nos nossos problemas, que a luta é só nossa. Mas olha que tremendo, irmãos. Olha que Deus fala: também eu fiz, Deus fala, eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e aí eu falei, né? Não vou ler tudo isso daqui não, irmão. Peraí, eu vou findar aqui, só nessa parte. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então ele achava que ele fazia uma luta sozinho, mas tinham muitos ali resistindo, irmãos. E Deus estava cuidando de todos eles, E Deus restaurou, porque ainda tinha muito que caminhar. E assim, irmãos, é também na minha e na sua vida. Nós estamos passando por lutas, eu tenho as minhas, vocês têm as suas, nós temos as nossas lutas. Mas quando eu li essa passagem aqui, o que alegrou meu coração é quando Deus fala que tem 7.000 lá que não se dobraram, ou seja, eles resistiram. E Elias, ele estava achando que ele estava sozinho. E às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas tem irmãos orando pelas nossas vidas, tem irmãos orando pelos nossos problemas, pelas nossas causas, tem irmãos acreditando ainda no que nós acreditamos ainda. E que nós possamos a cada dia, sabe, nos fortalecer na palavra, na oração, no poder do Espírito Santo, amém? Para que nós podemos superar as afrontas, os desafios, as ameaças e continuar prosseguindo, porque assim como Deus tinha para Elias, Deus ainda tem muito a fazer na nossa vida até o dia da nossa partida. E oxalá, quando nós partiremos para a glória com o Senhor, assim como Elias, como valeu a pena tudo que ele passou. O homem que teve medo, o homem que teve fé, que teve coragem, mas também teve medo, foi arrebatado aos céus, nem pela morte passou. E se nós passarmos pela morte física aqui, eu tenho certeza que a vida eterna nos espera com o Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor. Amém?